Você sabe quem é o único paranaense no panteão dos heróis da pátria em Brasília? O herói da paz, que até pouco tempo atrás foi considerado traidor. O maior produtor de erva mate do mundo, que foi também o maior incentivador da libertação dos escravos no nosso estado, quando ainda era província. Barão do Cerro Azul, que virou nome de rua e recebeu outras homenagens pela nossa capital. Um busto em frente à Associação Comercial do Paraná, um monumento na Praça Miguel Couto. E o Defonso Pereira Correia fundou a ACP, o Clube Curitibano, o Grupo Escolar Tiradentes, que hoje é o Colégio Estadual, idealizou o passeio público. E aqui na Carlos Cavalcante, esquina com a rua Barão do Cerro Azul, fica a casa em que ele morou, que é chamada de Solar do Barão. O Parnanguara subiu a serra para continuar os seus negócios aqui na capital. E hoje a gente vai te contar a história dele e todas as curiosidades que a envolvem. Vamos lá! Olá! Salve! Bem-vinda à nossa história. Né? Muito obrigado, prazer te conhecer. Primeiro, parabenizá-lo, né? Pelo filme, muito bacana. Obrigado. Maurício Appel é produtor do filme O Preço da Paz, que fala sobre a Revolução Federalista e sobre a história do Barão. E o mais curioso, Maurício teria recebido mensagens espíritas para conseguir reproduzir o mais fielmente a vida do Barão. Para fazer esse filme, você contou com o depoimento dos familiares? Como que você buscou todas essas informações? Eu contei com os depoimentos dos familiares, mas os depoimentos dos familiares eram muito superficiais. Eu não tinha um aprofundamento. Eu sempre gostei, ele é meu amigo, é meu pai profissional, do Walter Negrão. E depois de ter feito alguns curtas, eu convidei o Walter Negrão para fazer o roteiro do Barão. E ele não... Conversamos algumas vezes por telefone e ele falava assim, que história chata, você não tem outra história para fazer, né? Do que falar de um barão do império que fez a erva mate, que fez o ciclo da madeira, né? De repente, o Walter Negrão me pergunta, que religião era o barão? Eu disse, o barão era católico, né? Mas com uma característica espírita. E eu, ao falar isso com o Negrão se engasga, porque ele estava no escritório dele e no escritório dele tem a foto do Dr. Leocádio José Correia, que é um espírito que se manifesta até hoje aqui em Curitiba, né? E o Negrão engasga e eu quero saber mais dessa história, eu vou para aí, eu vou saber, e veio o Walter Negrão da Rede Globo falar com esse simples mortal, desse produtor, né? Para fazer o filme. Aí realmente o filme começa a acontecer. O Negrão pede uma audiência com o espírito do Calma, que o Maurício, se eu deixar, ele conta tudo de uma vez. Calma, gente, que essa história é muito interessante. Volta aqui que você vai contar já, porque essas informações aí, ninguém sabe, isso é exclusivo aqui do Estúdio. Já a gente te conta. Maurício, a gente percebe que esse lugar é enorme, mas qual que era mesmo a Casa do Barão, original, que ele morou? A Casa do Barão é a parte do meio, né? E depois a baronesa alugou esta casa e fez a Casa da Baronesa ao lado, né? Mas com o passar do tempo o exército assumiu o espaço e ficou durante décadas aqui dentro. O que o uso deteriorou bastante. E na década de 80 a casa foi restaurada como Solar do Barão. E ele morou nessa casa aqui original durante quanto tempo? Ele deve ter morado quase 20 anos dentro dessa casa. Foi construindo a casa e daqui ele comandava os seus engenhos. Pois é, e me falaram que, eu soube pela história, que ele tinha um telefone único do sul do Brasil. O primeiro cara a usar telefone depois de Dom Pedro II. Meu Deus! Porque ele era amigo de Dom Pedro e Dom Pedro contagiou ele com a história do telefone. E ele criou um sistema de telefone entre o solar, né, e os engenhos. E foi o primeiro lugar no Brasil a ter a telefonia privada. O que será que tem de objeto ainda? Você tem alguma coisa do Barão? Porque eu sei que você é muito fã. O relógio do Barão. Esse relógio está comigo já há 20 anos. E você tem esse relógio? Eu tenho esse relógio. Cadê? Não acredito, você trouxe? Eu trouxe o relógio do Barão. Raras são as vezes que esse relógio é exposto, quanto menos concordo. Gente, esse é o relógio do Barão. Participou do filme? Ele participou do filme. Gente, ele participou do filme do Barão. Posso ver? Ele está, inclusive, funcionando. Gente, que coisa maravilhosa. E nós compramos da família, porque o neto não tinha uma destinação para dar para ele, e futuramente vai para o Museu Paranaense.
Com licença. Ai, meu Deus, eu tô toda feia, Eu vi, menina. tá ferrada. Eu vi que Ai, você Jesus. estava querendo ver o relógio. Por que você tem esse interesse, essa curiosidade pelo relógio do Barão? Porque eu já trabalhei aqui 3 vezes, eu pesquiso a vida dele, pesquiso a casa, leio tudo que aparece, tento receber as pessoas quando precisa falar sobre ele, eu dou as informações, eu tento sempre ir atrás de novas informações para a gente saber mais sobre a vida dele. Algo assim, um objeto raro como esse, você já tinha visto? Não, esse foi a emoção do dia, assim, do mês. Eu vi que você estava emocionada mesmo, olhando É com muito carinho. lindo, é muito lindo. Ó, a gente já vai falar sobre a morte dele, tudo que envolve, inclusive uma ligação espiritual que eu já comentei no início, e eu quero saber mais detalhes com você, mas agora eu quero saber por que você começou a se interessar pela história do Barão. Você, Maurício. A minha história como Barão é uma história assim familiar. Em 1971, eu tinha 7 anos de idade, eu percorri, em abril de 71, a primeira vez, eu desci a estrada de ferro com a minha família. E o trem até hoje para na cruz onde aconteceu o assassinato do Barão. Aqui nesse precipício, aí para baixo está a cruz do Barão, né? Assinala o local onde o Barão, os corpos foram jogados nesse precipício aqui depois, né? Minha avó, que estava comigo, junto com a minha mãe, que eram professoras, me disseram, aqui morreu um homem, e eu fiquei assustado. Como morreu um homem? Não, aqui morreu um homem assassinado, e ele foi muito importante para a nossa história. Quando você começou a se interessar quando você era criança, ele já era tido como um herói ou ainda as pessoas tinham ele como traidor? Não, as pessoas tinham ele como traidor. Durante 40 anos ficou proibido falar do Barão. Né? Se rasgaram jornais da época, se censuravam as pessoas de contar as histórias nas famílias. E talvez por ser proibido, criou um mistério na cidade e foi sendo contado de pouco a pouco. O Barão foi considerado traidor por não ter resistido aos ataques dos Maragatos. Quando os rebeldes chegaram a Curitiba, o governador da província, Vicente Machado, havia fugido para Castro e o Barão tomou a iniciativa de juntar dinheiro de vários empresários e burgueses da época para salvar Curitiba e comprar a paz. Dar dinheiro aos Maragatos pode ser considerado um ato de traição. Quem ajudou o Barão do Céu Azul a se tornar herói da pátria foi você. Não, o filme. Eu sou só instrumento da história. Então o filme colaborou para que o Barão, o reconhecimento do Barão como herói da pátria. E daí eu me sinto mais realizado como advogado do que como cineasta. Cineasta, eu cumpri o meu papel como advogado de ter colocado a memória de uma geração inteira em julgamento. Então em 2008 ele se tornou herói nacional. 2000, o 11º herói da República, o primeiro herói paranaense. Chega de contar da história dos outros, nós precisamos contar a nossa história. Maurício, você quando entra aqui, você já está me falando que a energia já muda, você não gosta muito de entrar aqui, né? As lembranças são muitas, né? Tanto da feitura do Barão quanto da própria história. São muito fortes. Dá pra sentir. Houve um aniversário da baronesa aqui dentro. Não sei se foi uma boa ideia dar uma festa, meu amor. Um momento como esse, de tanta incerteza. Olha a baronesa aqui, gente. A Coca, a dona Coca, Maria José. E quantos filhos o Barão tinha? O Barão teve 3 filhos, 2 meninas e um menino. O último menino chamou-se Ildefonso do Cerro Azul, recebeu o sobrenome de Cerro Azul. Os outros foram Correia. E onde que estão os herdeiros, essas gerações aí do Barão? Existem gerações aqui em Curitiba, a família Fontana, né? E existe a família Cerro Azul em São Paulo. Maurício, aqui o que a gente tem de original nessa casa? Nós temos todos os afrescos originais, as portas, essa arcada, o piso, né? O piso é original. A casa sofreu muito, mas a gente consegue ver ainda a família aqui dentro. E quando e como Ildefonso Correia recebeu o título de Barão? O Barão, na visita de Pedro II, o Pedro percebe a importância que o Barão tinha na comunidade aqui. Numa visita ao Dom Pedro II, eles ficaram muito amigos, Dom Pedro oferece a ele que ele iria homenageá-lo com a comenda de Barão.
e daí era para se chamar Barão de Curitiba. E ele negou ser Barão de Curitiba porque ele achou que era um título muito honorífero para a época e ele não merecia tanto. Mas a baronesa veio na inauguração da Estrada de Ferro e entrou na conversa dizendo: então o senhor vai se chamar Barão do Cerro Azul, né? Porque da serra não é de serração, é Barão com S, Cerro com S, por causa da serra, quando se vê ao longe ela é azulada. E as contribuições, porque a gente sabe que ele era um grande ervateiro, ele também ajudou na abolição da escravatura, né? Ele era diferente, principalmente ele era um humanista, ele era formado em humanidades. O negócio dele não era a grana, o negócio dele era formar pessoas. E ele vivia isso o tempo todo. E ele era contra a escravidão. E aqui no Palacete do Barão eram plantadas camélias brancas. A flor de camélia é branca e quando você toca ela fica negra. E eles usavam como abolicionistas na lapela camélias brancas para dizerem que eram abolicionistas. Deixa que eu cuido das camélias. E outras contribuições aqui para o Paraná que ele trouxe, assim, o que você pode falar? Ele trouxe erva mate, né? E ele, além de trazer erva mate, ele foi o principal divulgador da erva mate, né? Fora, ele foi para a Argentina, foi para Buenos Aires fazer exposição. Ele fez exposição da erva mate na França, ele fez exposição da erva mate nos Estados Unidos e ele cria a primeira agência de publicidade do Paraná, foi criada por ele. É uma agência de divulgação da erva mate. E o Defonso Pereira Correia, o Barão do Cerro Azul, foi um homem visionário, mas as suas contribuições não evitaram que ele fosse preso. Então agora a gente está saindo aqui do solar do Barão, conhecemos um pouco mais da história do Barão e a gente vai até o Palacete Wolf, onde o Barão passou a última noite dele em vida. Vamos lá, né, Maurício? Vamos lá. O Palacete Wolf fica no Largo da Ordem, bem em frente ao Cavalo Babão. Esse local tem mais de 130 anos. Então a gente está chegando aqui no Largo da Ordem, onde fica o Palacete Wolf, que antigamente era o quartel, ou quando ele foi preso. Na época da Revolução serviu de quartel. Que ano que foi isso, Maurício? Isso foi em 1894. 1894. Quantos dias o Barão ficou preso aqui? Ele ficou por volta de uns 20 dias preso aqui. E a comunidade se reunia aqui em volta, queriam todos visitar o Barão, queriam trazer comida, pão, queriam a liberdade do Barão. E por essa pressão popular, né, ele queriam soltar o Barão daqui. Por isso foi um dos motivos de levarem o Barão para o Rio de Janeiro, dito para um julgamento justo. Ouviram? Ouviram a boa notícia que nos traz Dona Coca? Julgamento no Rio de Janeiro. Pegaram o trem à noite e ele, à noite, era por volta das 11 horas da noite, pararam o trem para fuzilar todos os seus passageiros. Meus filhos. Isso tem um relato do maquinista e do assistente do maquinista do trem. Inclusive, isso foi na Serra do Mar e no olha quilômetro 65. Que contradição, né? Que coincidência, Barão do Cerro Azul e foi justamente fuzilado na Serra do Mar. Então, sobre a morte do Barão, se ele está, o corpo dele, no cemitério municipal, dizem que teria sido enterrado na Serra do Mar. O Maurício vai esclarecer essa polêmica lá no túmulo. Vamos lá? Vamos lá. Então a gente está aqui no cemitério municipal São Francisco e você sabe de cor onde fica o túmulo do Barão. O túmulo do Barão é conhecido, né? Então é muito legal ir até o túmulo dele e nós sempre tivemos essa referência. Quando acontecia alguma coisa positiva da história dele, quando ele se tornou herói, nós fomos homenageá-lo com flores e tal. A gente está chegando no túmulo, mas antes eu queria conversar com você sobre essa participação do além que te ajudou na produção. O Walter Negrão é mais espírita do que eu tenho um entendimento não tão aprofundado quanto o do Negrão. E o Negrão já se consultava com o irmão Leocádio Correia
na época que nós começamos a fazer o filme. E o irmão Leocádio Correia, que é o espírito que se manifesta na Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, nos orientou em todas as fases do filme do Barão. Nossa! Mas que tipo de informação assim curiosa que você recebeu? Quais eram as comidas que ele mais gostava? O que ele mais gostava de comer? O caldo verde, toda noite ele gostava de um caldo verde. Ele gostava sempre de pinhão à mesa, né? O trato com as crianças. Né? Mas ele chegou a falar alguma coisa sobre o fato do Barão ter sido morto, ter sido considerado traidor? Assim, se existia um ressentimento do Barão? Não, existia toda uma história, toda uma legião de espíritos querendo recontar essa história, né? Entre eles os que foram mortos, como o Barão, né? E também outros personagens da história que forçaram que essa história fosse contada. E nós tomamos isso como missão de fazer essa história aparecer. E que recado específico do Barão o Leocádio passou para você? Veio, você conseguiu. Aí balançou, foi legal. Você conseguiu? Você conseguiu. Né? Que lindo! Isso eu, o Negrão e todas as pessoas mais perto da feitura do filme, vocês conseguiram, parabéns. Parceiro, estava aqui contando a tua história. Valeu a pena. Esse então é o túmulo do Barão. Esse é o túmulo do Barão. Que lindo. Né? O Barão, então... Espera aí que eu tenho que fazer um comentário. Já começa a tremer. Você está a cara do Barão. Não Olha. pode, não. Não, ele é mais barbudo do que... Já te falaram que você está parecendo? Já falaram a cara do Barão, já tiram sarro na cara do Barão. Né? Mas a barba veio há 4 anos. A gente fez o filme, começou o filme há 25 anos atrás. Eu também usei barba no filme, eu fui figurante do próprio filme, então a gente se envolve na história. Mas a barba foi uma questão de estilo agora na moda, recentemente, deixei o bigode para crescer, para ver como é que era parecido com os meus antepassados, né? Maurício, e essa polêmica de que o Barão não estaria enterrado aqui, estaria lá na Serra do Mar, o que é isso que envolve a história, essa lenda talvez? É que na verdade o Barão esteve enterrado em vários locais. No que mataram o Barão, foram lá no dia seguinte com imigrantes poloneses e não conseguiram enterrar, semi-enterraram o Barão superficialmente, porque o terreno era de pedra. Depois trouxeram o corpo do Barão e enterrou o corpo do Barão onde é a serraria do Barão, do lado da chaminé, o corpo do Barão. Alguns anos depois, 3 a 4 anos depois, trouxeram os restos mortais do Barão para cá. Né? E daí foi construído esse túmulo de mármore em homenagem ao Barão do Cerro Azul com os restos mortais. Mas isso foi por volta de que ano que esse túmulo... Esse 1898, 1899. A gente já soube o recado que ele passou para você, né? Falou, você conseguiu. Conseguiu. E o recado que você passaria para ele? Foi uma honra. Foi uma honra. Um agradecimento. Tá pronto, tá feito. Obrigada. Então foi um prazer te conhecer. Obrigada. Valeu. E foi aqui no cemitério, no túmulo do Barão, que um dos membros da família encontrou algo bem interessante. Ele encontrou uma carta no túmulo do Barão. E o que essa carta dizia? Era uma carta escrita por uma mulher que contava que ela simpatizou com a fotografia dele e depois ela chegou à conclusão que ele tinha alguma forma de ajudá-la nos problemas que ela estava enfrentando, principalmente com relação ao marido, mas ela não conta quais são os problemas do marido. Sei. E aí tem uma plaquinha de agradecimento lá também. Tem. Fernando Fontana, bisneto do Barão do Cerro Azul, e logo na entrada da casa dele a gente vê essa homenagem, esse quadro lindo, né? Que é uma homenagem da Associação Comercial do Paraná. Fundada por ele. E você, como bisneto do Barão, você deve ter muitas histórias, muitas curiosidades para nos contar. Tem muitos objetos aqui nessa casa. Na verdade, aqui nessa sala, nós temos o título que a princesa Isabel, que era regente na época, concedeu-lhe o título de Barão do Cerro Azul. E o que a gente tem do Barão nessa sala aqui? Um objeto especial aqui. Os móveis são da época dele. Tá. Mas especial dele é
a medalha da Comenda da Hora da Rosa. Olha que legal. Isso aqui queria dizer o quê? Quando ele se tornou comendador? Quando ele se tornou comendador em 1880. E essas louças pertenceram ao barão? Encomendou essas louças. São louças de Limoges, na França. E... francesas. Ó, o símbolo do barão que é I... IPC, o Defonso Pereira Correia. Tá parecendo com o do Atlético, mas as cores tá do Coxa. Você é coxa ou atleticano? Paraná.